Imagina você acusar alguém de roubo publicamente, tentando prejudicar ao máximo essa pessoa, mas a reação da galera ser totalmente contra você e você ter que pedir ajuda pra se livrar do hate. Bom, provavelmente vocês já devem saber que todo VTuber tem um design inspirado em personagens de anime, e geralmente coisa de 90% dos VTubers são inspirados em animais. A Galgura é um tubarão, a Pecora é um coelho, e enfim, vai de gosto de cada um e como ele quer o modelo dele. E geralmente na hora de produzir, as pessoas pegam várias inspirações de coisas que elas gostam pra colocar no próprio modelo. Às vezes você gostou de um estilo de orelha de outro VTuber, ou você gostou de um outro acessório, e é totalmente normal as pessoas se inspirarem nas outras. O mundo é gigantesco, infinitas pessoas, ideias, e às vezes as pessoas podem coincidir de terem as mesmas ideias. E falando sobre design de personagem de anime, é extremamente comum você ver um personagem em um anime e depois ver em outro anime totalmente diferente, ter o mesmo personagem muito semelhante. E às vezes é literalmente igual, parece até que o personagem tá fazendo um trampo em outro mundo, sabe? Isso porque existem milhares de personagens, uma hora ou outra algum vai ficar semelhante ao outro, e não é diferente com os VTubers, todo ano tem um crescimento absurdo de pessoas que entram pra ser VTubers. E se mais pessoas criam seus personagens, a chance aleatoriamente de um design acabar se assemelhando com outro acaba aumentando da mesma forma com os personagens de anime. E no cenário de VTuber, a fabricação de modelo é bem complexo, depende de várias coisas, envolve mais de um artista às vezes. Isso porque você precisa de um artista pro design para desenhar as suas ideias pro papel e outro artista para fazer a rig, que é a parte da movimentação do seu personagem. E geralmente criar um personagem costuma ser bem caro, variando bem no mínimo assim mesmo. Eu já vi valores de R$700, com o teto que não tem limite, é literalmente um infinito, dependendo do que você quer fazer pro seu personagem. E geralmente isso leva meses para ficar pronto, e às vezes até mais de um ano, porque é um processo bem complicado pro artista. Então, consequentemente, o valor é elevado também. Mas com isso as pessoas pensaram em soluções mais simples para deixar o acesso aos modelos mais barato e acessível para todas as pessoas, e existe um conceito de adoção de VTuber, que resumindo, um artista de design ele pensa no modelo de personagem, desenvolve toda a parte do estilo com roupa, acessórios, cabelo, toda a parte estética e anuncia no Twitter para adoção. Normalmente esses modelos são pagos, porém eles são muito mais baratos, porque vem tudo pronto. E muitas das vezes você fala o valor que você quer pagar no personagem e você compra aquele personagem pelo valor que você acha justo. Então literalmente você pula a parte de criar um design do zero e você só precisa do artista para fazer a rig dos movimentos daquele VTuber. E isso deixa o processo muito mais barato. Vários artistas trabalham dessa forma e uma dessas pessoas é a Altanzi. Em um dia normal do trabalho dela, ela fez esse post aqui. Você pode oferecer o preço que achar justo. Faça um direct com a sua oferta, obrigada. E no post ela apresentou dois designs diferentes. A primeira com esse estilo alternativo com a cor roxa e a segunda uma garota demônio com cores vermelhas. Nada fora do normal, era só pra galera se interessar e ir chamar ela no direct pra comprar o design que ela criou, mas foi então que apareceu essa VTuber chamada Melly e acabou vendo o post da Altanzi. Então ela republicou comentando: "Ei, isso parece um pouco com..." Ela estava insinuando que o design da Altanzi seria uma cópia do design do personagem VTuber dela. Obviamente, muita gente achou zoado esse tipo de afirmação, porque primeiro que o estilo de personagem garota demônio é um design tão comum que você não precisa nem pesquisar muito, você encontra umas 30 modelos diferentes. Isso tanto em anime ou personagens de VTuber em si. Então meio que você achar que você é dono desse estilo não faz muito sentido. E obviamente ela recebeu alguns comentários do tipo: "Não começa com isso, meu Deus, eu estou tão cansada de ver pessoas acusando artistas de roubarem design, podemos por favor parar com isso? Apague essa merda. Seu conceito e design são genéricos demais e há uma infinidade de artistas que podem seguir a sua lógica e acusá-la de roubar o design deles. Não existe um design 100% original, todos são semelhantes de alguma forma ou outra." Mas a Melly não quis ouvir a opinião da galera e nem refletir melhor sobre o que ela estava falando, foi então que ela quis dobrar a aposta, mesmo com a enxurrada de gente não concordando com a afirmação de plágio dela. Então ela postou de novo e disse assim: "É claro que eu não sou dona do conceito de garota demônio vermelha, mas é tão óbvio que eu não consigo desviar o olhar. As cores são parecidas, as tranças, os chifres quebrados exatamente no mesmo lado, os brincos, as asas rasgadas, as legs que não combinam, as fitas nas mangas, os sapatos,
Estou um pouco triste. Pior que tudo que ela disse pra mim soa tão genérico, e sem zoeira, eu já vi infinitos designs com todos esses estereótipos, chifre quebrado, asas rasgadas, legs que não combinam, mas vamos analisar ponto por ponto. Na esquerda é o modelo da Melly e na direita é o modelo da Altanzi, lado a lado. Como a Melly tá dizendo, o modelo da Altanzi foi feito copiando as asas dela, e pra mim não tem nada de parecido, tirando o óbvio, né, que são asas de demônio, o estilo são totalmente diferentes. Ela disse que as cores são parecidas, sendo que não, cada um usa um tom de vermelho diferente da outra. A Melly usa um vermelho quase rosa, a Altanzi usa um vermelho mais vivo. Ela disse também que as tranças, os chifres quebrados são exatamente do mesmo lado, porém o design são totalmente diferentes, cara. Uma tem só a pontinha do chifre quebrado, enquanto a outra não tem quase nada ali do chifre mais. Ela falou também que os brincos eram iguais, mas esse é o ponto mais ridículo disso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tá vendo isso? Ela tá fazendo muita forçação de barra pra dizer que é uma cópia. As legs que não combinam, ela afirmou que também era uma cópia, e também é outra coisa que não tem nada a ver, é totalmente diferente uma da outra. Bom, não foi só eu que achei a personagem dela totalmente diferente uma da outra, e a galera também comentou: esse comportamento precisa parar. Como designer de personagem, posso afirmar com segurança que eles não são parecidos em nada, além do tema vermelho e do chifre quebrado. Esse comportamento de garota malvada está arruinando o espaço. Por que você simplesmente não faz amizade com as pessoas que têm os designs semelhantes? Vou ser sincero aqui, mas tirando o cabelo e a paleta de cores, não é tão parecido a ponto de virar um post de Exposed. Chifres quebrados, asas rasgadas, ok, mas tipo, a aparência em si não é tão parecida com a sua, além de ser algo bem genérico. Eu conheço um monte de gente com essas mesmas características. Se fosse para resolver isso, deveria ter sido tratado na DM, e não transformado em um post público. Intencionalmente ou não, isso acaba iniciando uma caça às bruxas contra a artista, e isso já começou. Bom, quase ninguém comprou essa briga, primeiro porque realmente não tinha nada parecido, e segundo que a Melly era uma VTuber muito maior tentando dar exposed numa artista muito menor que ela. E pra vocês terem noção, esse post da Melly pegou 2.4 milhões de views. E, enfim, com o post da Melly, a Altanzi foi forçada a fazer um pronunciamento explicando as inspirações que levaram ela a desenvolver o modelo dela, e ela disse o seguinte: eu só queria compartilhar o que me inspirou, e peço desculpas se acabou parecendo que a gente se inspirou em algo parecido. Ajustei alguns dos detalhes que você mencionou, porque criar um personagem original é muito importante pra mim, espero que entenda. Se você observar com mais detalhes, são vários elementos de roupas da cultura alternativa que são realmente bem comuns pra quem acompanha a cultura, e no fim ela até mudou o design do personagem dela pra se distanciar ainda mais pra evitar problemas. E uma coisa que me chamou a atenção, ela não precisava, mas ela disse: peço desculpas se acabou parecendo que a gente se inspirou em algo parecido. Esse post pegou 800 mil visualizações e a galera apoiou dizendo que ela não deveria pedir desculpas e que ela não estava errada. E ela fez esse post. Isso me deixa triste porque isso deveria ter sido resolvido na DM. E eu até tinha feito um post sobre isso recentemente. Eu não tinha visto o design dela e é uma pena que isso tenha acontecido. E o post que ela tinha feito há tempos atrás era sobre uma curiosidade. Existem milhões de artistas criando personagens, e às vezes duas pessoas podem criar designs quase idênticos sem nunca terem visto ou trabalhado uma com a outra. O mundo é grande e as ideias acabam se sobrepondo, então é bom lembrar disso antes de pensar que alguém copiou alguém. Como ela mesma disse, é uma situação que seria facilmente resolvida no privado, sem precisar virar esse tipo de exposed, porque sinceramente nenhuma das duas ganha nada com isso. E se você reparar, esse post da Altanzi foi feito às 4h22 da manhã, foi então que a Melly acordou pela manhã e viu o que estava acontecendo no Twitter dela, e ela postou o seguinte: que porra é essa que eu acordei e dei de cara? E foi aí que ela sentiu um dos maiores hates da internet, porque centenas de pessoas falaram mal dela pelas atitudes que ela estava tendo. E muita gente respondeu o post dela dizendo: são consequências das suas ações. Mas a Melly parecia não estar se importando e estava dobrando a aposta, insistindo que mesmo assim o design alterado era uma cópia do personagem dela. Nunca disse que sou dona do conceito garota demônio vermelha com Maria Chiquinhas. As semelhanças com meu design só me deixam confusa e triste, porque não importa o quanto tenha sido ajustado para ser diferente, ainda parece muito a mesma coisa para mim. Não vou ser manipulada a acreditar no contrário. E o post até pegou uma nota da comunidade dizendo: a Melly alega que a Altanzi fez um design muito parecido com dela, sendo que as asas, botas, parte de baixo da roupa, blusa, pele, chifres, a ausência da marca de pele são bem diferentes.
A Altanzi ainda mostrou as inspirações do desenho dela, que não envolvem a Melly. E até então já não estava muito bom pro lado da Melly, ela conseguiu piorar ainda mais a situação fazendo o seguinte post: eu também odeio esse papo de isso deveria ter sido resolvido no privado, porque eu não conheço essa pessoa, não quero conhecer ela, e ela me deixou desconfortável e eu não quero mandar mensagem pra ela, ponto final. Eu já falei o que tinha que falar e vou continuar sendo a demônio vermelha de Maria Chiquinha. Obviamente a galera discordou completamente do que ela tava falando. Falar como alguém adulto? Negativo. Expor essa pessoa publicamente para receber hate? Positivo. Mas as coisas ficaram estranhas, porque depois da Melly dizer que não era obrigada a falar com ninguém no privado, ela sumiu. Ela não postou mais nada por dias, e foi então que, uma semana depois, ela apareceu e disse o seguinte: na madrugada, no primeiro dia de setembro, quase tive uma decisão irreversível da minha vida. Desde então, tenho me recuperado e me cercado de amigos e entes queridos que me fazem companhia. Li algumas mensagens que recebi de amigos online e quero agradecer muito por terem entrado em contato comigo. Sinto muito por não ter respondido antes, mas espero fazê-los nos próximos dias, conforme for recuperando minhas forças. Eu definitivamente deveria ter resolvido as coisas no particular, ou no mínimo ignorado e seguido em frente, mas não foi o que eu fiz. Vou manter a publicação aqui a menos que me peçam para removê-la, para que as pessoas possam entender o contexto se necessário. Eu amo muito a comunidade de arte VTuber, mas sentir a pura crueldade da comunidade pode começar a me fazer querer me afastar dela. Então, para proteger a minha saúde, meu amigo vai me substituir, revisando as minhas mensagens e bloqueando aquelas que forem longe demais, ou forem cruéis a um nível inimaginável. Ele também vai gerenciar o meu Twitter por um tempo indeterminado, então se houver algumas consultas comerciais e etc, elas ainda serão repassadas para mim, apenas filtrada pelo meu amigo. Obrigado a todos por esperarem por mim, ainda tenho muita arte e coisas boas para compartilhar com o mundo. Sinceramente, o resumo dessa treta para mim foi um mal entendido. A Melly achou que tinha sido copiada, porém você achar não quer dizer que você tem o direito de acusar alguém, ainda mais publicamente assim, dizendo que é um plágio. Isso porque você pode destruir completamente com a carreira de uma pessoa que às vezes nem te conhecia na verdade, como eu acredito que seja esse caso aqui. Claro que ninguém deve ir de arrasta por causa de uma situação dessa, que parece muito mal entendido, mas o que faltou infelizmente foi a humildade da Melly em reconhecer desde o início que ela deveria ter ido conversar com o artista no privado. Como a Melly tem mais seguidores e mais alcance, para não prejudicar a Altanzi, o melhor seria resolver no privado qualquer mal entendido, ou buscar uma explicação qualquer da artista. Alguma coisa do tipo: eu vi seu personagem, achei idêntico ao meu, você pode me falar suas inspirações, ou qualquer coisa que fez você criar esse tipo de personagem. Qualquer coisa assim seria 1000 vezes melhor do que levar pro público, porque desde o início a artista menor aqui estava em desvantagem. Imagina se ela é hateada em massa pelos seguidores da Melly e ela acaba fazendo o pior, sendo que desde o início ela não fez nada de errado, e ela ainda alterou o personagem dela para tentar resolver a situação. Levar hate não é legal e isso deixa qualquer um muito mal nessa situação. Mas tipo, a Melly nesse pronunciamento eu sinto que ela se vitimizou demais, porque no início da história ela não se importou com o que poderia acontecer com a Altanzi, e se aquele exposed do início tivesse colado e as pessoas tivessem atacado o artista menor. Se você aponta a arma para alguém inocente e essa arma explode na sua mão ou de alguma forma você sai machucado, você não deveria exigir que as pessoas tenham dó de você, porque quem começou tudo foi você mesmo. E como a Melly já tinha dito lá atrás, ela mesmo não estava afim de conversar no privado e nem queria saber o que a Altanzi tinha a dizer, então é complicado, sabe? Mas pelo jeito, depois de todo o hate que ela passou, ela aparentemente se arrependeu do que disse, porque ela mesma afirmou que deveria ter sido resolvido no privado, ou no mínimo ter ignorado e seguido a vida dela, né? Depois desse post, a Altanzi não respondeu mais nada sobre a situação e continuou a vender as artes dela normalmente, mas acredito que nenhuma das duas gostaram de passar por essa situação, e esse é um exemplo de que qualquer treta, sempre que possível, é melhor ser resolvida no privado. Mas se inscreve no canal e comenta o que você achou disso tudo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.